Eu queria falar um pouco hoje sobre vazio. Não é um assunto muito comentado, eu acho, o nosso vazio. E todo ser humano tem, certo? Todo mundo tem. E de uns tempos pra cá eu venho pensando bastante sobre o meu vazio e que forma ele tem e com o que eu tento preencher ele, né? Tive muitas reflexões ultimamente, eu acho que esse ano inteiro de 2024 foi um ano para reflexões e nada mais. Não nada mais, teve outras coisas, mas eu acho que mais para reflexão. E eu fiquei pensando muito sobre a falta que existe em mim, né? E me peguei assistindo aquele vídeo da Jut Jut de 6 anos atrás. A, a parte que falta, acho, que fala sobre o vazio, né, que a gente tem. E a gente tenta preencher ele de qualquer forma. Quando eu penso no meu vazio, eu imagino uma parte, uma coisa muito vasta, uma coisa enorme, assim. Então, é como se eu tivesse no ponto, assim, de um precipício, sabe? É como se realmente eu pudesse me jogar desse lugar. E é um vale enorme, enorme, não tem fim, assim, sabe? Quando você olha assim, você não consegue ver nada. O meu vazio é tão grande que eu não consigo ver nada. Eu tava encarando meu vazio também como uma forma de obstáculo. Pensando ainda nesse negócio de penhasco, era como se eu estivesse na ponta desse penhasco e eu conseguisse, assim, bem pouquinho ver o outro lado. Mas existe esse vazio enorme, esse vale gigantesco que eu preciso passar pra conseguir chegar lá do outro lado. Eu sei que vai ser uma referência meio diferente, mas sabe o filme do Bob Esponja? Quando ele tem que atravessar e ir atrás da coroa do rei, alguma coisa assim. E aí chega essa parte dos monstros, do Vale dos Monstros. E aí eles veem que existe o outro lado, só que eles precisam atravessar esse Vale do Monstro. A imagem que eu tenho do meu vazio é essa. O meu vazio é esse vale. Gigante, fundo, enorme. Enxergar o vazio como uma forma de obstáculo acho que pode ser tão ruim. Não tem certo e errado, eu tô tentando entender também. Isso daqui é uma reflexão que eu venho fazendo muito recentemente com a melhor pessoa que existe na Terra, que é o Gustavo. E a gente tá pensando sobre o vazio, assim, ele que me deu a ideia de tentar dar forma ao meu vazio, né? Pensar. Porque antes eu nem conseguia imaginar o meu vazio. Eu só sabia que ele existia, que era uma falta muito grande de coisas basais mesmo, assim, que me deram base na vida, me formaram como pessoa e que do nada eu vi ruindo, assim, né? Eu acho que quando você chega na fase adulta, você se encontra muito com esse vazio. E o vazio tá ali te olhando e falando assim: você vai me olhar ou não? Não tem como você não olhar pra mim. Se você não olhar pra mim, vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Confia, gente, o vazio é muito esperto. E basicamente foi isso, né? Assim, encarando esse vazio da vida. Não da vida, né? Esse meu vazio. Eu percebi que eu tava ignorando ele há muito tempo. Já, meses. Então, eu convido todo mundo a pensar no vazio. Pensar no seu vazio. O que é que falta? O que tá faltando? O que não tá existindo mais? E desenhar esse vazio. Vamos pensar assim. O meu eu desenhei um vale. Eu também fiz uma colagem no Canva. Peguei várias fotos assim que representavam esse penhasco. E peguei até uma foto de uma pessoa se jogando, porque eu acho que você pode encarar muito bem, você pode olhar e observar e pensar assim, estudar esse vazio. Mas eu acho que vai ter uma hora que você vai ter que se jogar nele, sabia? Se jogar nele e cair por horas de tão grande que é. E quando você finalmente chegar lá embaixo, assim, bem... Você não vai se espatifar, entendeu? Eu não me imagino me espatifando no vazio. Eu imagino... Sabe quando
Você cai assim, meio como se não tivesse gravidade, graciosamente. E aí você vai olhar em volta e você não vai ver nada. Mas você tem que fazer as pazes com isso. Então, eu tenho essa imagem dessa pessoa se jogando de um precipício. Se jogando no vazio. Eu não sei muito bem o que eu tô querendo com esse vídeo, mas eu acho que pensar um pouco sobre o que nos falta é imprescindível pra gente conseguir viver. Senão a gente só fica assim, é um barulho que fica, né? E você fica meio... Eu não vou prestar atenção nisso, eu vou continuar vivendo minha vida, eu vou continuar saindo, eu vou continuar indo pra balada, eu vou continuar vendo os meus amigos. Legal, eu não tô falando pra parar. Mas se você tá fazendo isso pra ignorar o vazio que existe dentro de você, é um problema bem enorme também. Então acho que eu quero convidar todo mundo a pensar um pouco sobre o vazio que existe dentro de você. Como ele é, que forma ele tem, que cor ele tem. E pensar se você ainda tá observando, entendendo a forma, ou se você já tá pronto pra mergulhar. Que acho que é um mergulho inevitável na vida. E é isso.